Abram as vossas Bíblias, por favor. O pastor não vai pregar hoje muito, não. O pastor vai só dar um glória aqui. Dá lugar para o Espírito Santo. Aleluia. No capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Aleluia. Graças ao bom Deus por tudo que tem feito na nossa vida, irmãos. Graças a Deus. Deus está presente na igreja. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Nós vamos ler até o 27, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler para a glória de Deus. Vamos ler para a glória de Deus, e Deus há de dar a vitória completa. Como seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aleluia. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Levanta a mão, diz comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Fica à vontade para dar glória. Fica à vontade para dizer: Jesus, eu te amo. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, uma palavra muito linda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nesta noite Ele nos traz. Nos convida o Senhor para entender. Nos convida o Senhor para ouvir a súplica da sua boca. Aleluia! Esta mensagem nada é mais do que aleluia, um desabafo de Jesus. Aleluia! Jesus, ele precisa desabafar. E ele vem, aleluia, falando com a igreja que para segui-lo temos que entender o seu desabafo. Aleluia. Porque nenhum de nós podemos seguir a Jesus sem entender que para segui-lo temos
que carregar uma cruz, que negar a nós mesmos. Aleluia. E temos que compreender que nada que o diabo faça, nada que o inferno faça, aquele que compreendeu, aquele que ouviu, aquele que disse: Deus, eu quero a tua palavra na minha vida, nada, aleluia, pode parar este homem de Deus e esta mulher de Deus. Aquele que disse: eis-me aqui, Jesus, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou, Senhor. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala para ele: o diabo não vai te parar. Não vai, aleluia. Alabaia. Alamanturi me canturi me santurebai. Requepatarabasore ma canturi terevaia. Aleluia. Não vai, irmão, não vai. Porque você ouviu o chamado de Jesus direto no teu coração. E quando a gente ouve as palavras de Jesus, ela entra em nosso coração, irmãos. Oh, meu Deus! Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia, Jesus! Quando Jesus te chamou, quando Jesus te escolheu, aonde caiu as palavras dele? Aleluia! Fala para o teu irmão: aonde caiu, irmão, as palavras de Jesus? Aleluia, me ajuda a pregar, estou sentindo. Fala para o teu irmão, porque a palavra de Jesus, ela arde. Aleluia, ela comove. As palavras de Jesus é cheia de compaixão, irmão. A palavra de Jesus, ela nos levanta, irmão. Aleluia. Oh, meu Deus. E Jesus está desabafando. E Jesus está dizendo que o Filho de Deus não tem aonde reclinar a cabeça. Aleluia, Jesus. Esta palavra aqui é para esta igreja. Esta palavra aqui é para o bom entendedor. Aleluia! Olha para o teu irmão e fala para ele: esta palavra é para você. Aleluia! Glória! Aleluia! Mas ai, Jesus! Aleluia! Mas eu vou enxugar aqui um pouquinho o choro, que eu preciso falar algumas coisas. Aleluia! Amados irmãos, Jesus, quando ele completa a idade para o seu ministério, a Bíblia diz, a Bíblia relata, após os seus 30 anos, a Bíblia diz que 2 homens foram testemunha verídica do batismo de Jesus, em que uma pomba desceu após o Senhor ter sido batizado. Uma pomba desceu, aleluia, ou melhor, o Espírito Santo, ele desceu em forma corpórea de uma pomba, e 2 homens viram, Jesus e João Batista. Por quê, pastor? Porque só eles 2 testificaram.
E o João Batista disse que uma voz falou para ele que aquele ao qual a pomba pousar no seu ombro, a pombinha branca pousar no seu ombro, que batizaria a igreja com fogo. João era primo de Jesus, veja bem. Eles tiveram encontros somente pelo ventre. E João Batista, mesmo sendo primo de Jesus, não conhecia o seu primo. Não conhecia ele, irmão. Não tinha aproximação. Coisa diferente, né? E quando Jesus chega a ele, o Espírito fala para João: é esse aí, João. E ele é batizado. E me chama a atenção, irmão, que após Jesus ser batizado, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, o pastor, o Espírito leva ele para o deserto para ser provado. Lucas capítulo 4, versículo 1. Se alguém falar que Jesus não recebeu o Espírito Santo, irmão, ele recebeu. A Bíblia diz que ele também recebeu como homem. Ele foi cheio do Espírito Santo, meus irmãos. De maneira que só ele que abriu a Bíblia e disse no templo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu a pregar as boas novas e a curar os doentes. E Marcos, que ouviu de alguém, ele vai nos dizer no capítulo 1, que quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele foi tentado 40 dias. Ele teve no deserto 40 dias, pastor? Sim. Mas os 40 dias, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. Mateus conta de um jeito, capítulo 4. Lucas também contou de outro, mas Marcos, ele foi muito sábio em suas palavras. Marcos andou puxando de Jesus alguma coisa diferenciada. E Marcos ainda fala: olha, lá no deserto tinha bichos ferozes onde Jesus estava sendo tentado. Ele quis dizer, tinha feras. Ele quis dizer assim, que capaz do diabo, com certeza, que demônio é demônio, ter usado de alguma daquelas serpentes, ter usado de alguma fera que estava naquele deserto para tentar o Filho de Deus. Mas Marcos vai além. Ele diz assim: mas o Senhor, mesmo lá no deserto, os anjos do Senhor o servia. Aleluia. O que você está dizendo, pastor? Tem luta, fala por irmão, tem luta, tem provação, mas os anjos do Senhor estão te servindo. Aleluia, nesse deserto tem tudo, mas aleluia, e o que mais tem é anjo de Deus com você, o que mais tem é a presença registrada de Deus na tua vida. E assim Jesus, ele começa o seu ministério, irmãos. Esse é o ministério de Jesus. E em poucos dias, Jesus vai abrir a boca e vai falar, porque ele está pregando, porque ele está anunciando o evangelho, e as pessoas, sem ainda entender o que é o evangelho, sem entender ainda o que é a palavra de Deus, elas começam a ouvir Jesus pregar, e elas começam a dizer: Senhor, eu quero te seguir.
Senhor, eu quero te servir, onde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor vai, eu vou, Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala para eles: o Filho de Deus não tem nem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus vai dizer que as raposas têm covis. Aonde moram as raposas? As raposas moram no deserto. As raposas moram no meio do mato. Ninguém acha uma raposa tão fácil quanto um cachorro. Mas elas têm a casinha dela. As aves do céu. A Bíblia não fala do passarinho que está perto de nós. Mas a Bíblia fala das aves dos céus. Tem os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E eu já quero começar a pregar aqui. Eu já quero abrir teu coração, que eu sei que o teu coração é um coração maravilhoso. Eu sei que o teu coração hoje está quebrantado. Eu sei que o teu coração hoje está gostoso para Jesus. Então você vai falar com Jesus: deita aqui no meu ombro, Jesus. É isso que Jesus quer ouvir. Pastor, tem mais? Tem. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque nem eu, nem você, a não ser por 2 vezes na Bíblia, e que essas 2 vezes pode se repetir conforme o livro de Mateus, de Lucas, de Marcos e João, a Bíblia vai falar que só por 2 vezes, olha para o teu irmão, fala para ele, por 2 vezes só, pegaram Jesus dormindo, só 2 vezes. Fala para o irmão, só 2 vezes pegaram Jesus dormindo. Olha para o teu irmão e fala, só 2 vezes, irmão. Porque ele mesmo disse que não tinha onde dormir. Ele disse que não tinha onde dormir. E sabe onde ele foi dormir? No barco. E quando ele deita para descansar, não pode descansar, porque os discípulos começam: mestre, acorda, acorda, acorda! Acorda, mestre, nós vamos perecer. Alguém disse: deixa o mestre dormir. Eu nunca vi ele descansar, eu nunca vi ele dormir. Deixa ele dormir. Não dá, nós vamos morrer. Aí a palavra de Deus cumpre no Salmo 121. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Porque o Senhor te guarda. Você está entendendo por que Jesus diz isso? Que se a gente quer seguir a Ele, aleluia, vamos ter que ajudar os pobres. Se a gente quer seguir a Ele, vamos ter que dar comida ao faminto, cobertor àquele que não tem cobertor. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Seguir a ele, aleluia, é ajudar os humildes. Seguir a ele é ajudar aquela pessoa, aleluia, que tanto precisa de você, aleluia, e que você só vai saber, aleluia, que você fez a obra de Deus, que você seguiu a Jesus, quando ele falar: fosse fiel no pouco, filho, no muito te colocarei, porque quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive nu, me vestiste. Aí alguém falou: mas Senhor, quando é que nós te vimos nu? Quando é que nós te vimos com sede? Fala para o teu irmão, esse é o Evangelho.
quando eu passei o meu pequenininho na tua frente, e ele falou, dai-me um copo d'água para mim beber. Eu estou com frio. Dai-me uma blusa, me dá. Aí o Senhor fala assim, eu estava lá. Ai, me dá alguma coisa. Me dá uma palavra. Faz uma oração por mim. Aí Jesus diz, eu estava lá. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão, você pode receber Jesus gostoso nessa noite. Aleluia. Você pode receber Jesus gostoso nessa noite. Aleluia. Jesus está falando, Jesus está dizendo, aleluia, que Ele está te visitando todos os dias. Ele está dizendo, aleluia, que há um presente, que a recompensa não vai ser aqui, mas vai ser lá na glória, vai ser lá na glória. Que Ele vai recompensar a igreja. Coisa linda, né, irmão? Você já leu na Bíblia que esses estudos que os irmãos dão aqui na escola dominical? Tinha um último livrinho aqui, eu falei que, olha, irmão, que livrinho abençoado. Os irmãos estão dando na escola dominical, aqui o Espírito Santo pega a gente aqui dentro, que o negócio fica forte. Lendo a Bíblia, nós descobrimos coisas tremendas, irmão. Lendo a Bíblia, eu descobri que só Jesus é semelhante a nós. Deus diz, façamos o homem a nossa semelhança. Pastor, o que você está dizendo? Fala para o teu irmão, vem uma grande revelação aí. Nós sabemos que Deus é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, Deus nunca escondeu isso. Nós não podemos tomar outro caminho. Deus nunca escondeu. Capítulo 1 de Gênesis, verso 2. O Espírito do Senhor pairava ou movimentava as águas. Olha para o teu irmão e fala, ele estava lá desde a fundação do mundo. Aí fala para o teu irmão, e Jesus? Também estava lá. Veja que Deus é tão sábio, tão inteligente, que Ele movimenta o Espírito Santo e movimenta Jesus. Deus é tão diferente. Deus é superpotência. Deus é potência máxima. Que Ele deixou Jesus manifestado desde a fundação do mundo, como o ministro pregou ontem aqui. Que Deus já sabia que Adão ia falhar. Por isso que Deus preparou já o escape. Eu vou ler para vocês. Olha para o teu irmão e fala, leia, pastor. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo vai me dar o discernimento dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem mesmo? Então dá 2 glória a Deus em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, só uma parte do versículo 22. Eu vou dar isso aqui para vocês com uma... Olha a riqueza, olha o que Deus fala. Presta atenção. Olha o que Deus vai falar. Vou pôr até o óculos, hein? Eu vou ler bem devagarinho para vocês. Então disse o Senhor
Deus. Quem disse? Quem falou? Fala para o teu irmão, o Potência falou. Ele diz assim: eis que o homem, ó, presta atenção, aqui é uma chave para mais de 100.000 pregações. Eis que o homem é como um de... Ele não disse que é como os três. É um de nós. Aí você procura quem é igual a nós. Esse aqui que não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Procura ele. Ô, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que sem o Espírito Santo, Jesus não existe. Por quê? Porque quando Jesus morreu, olha para o teu irmão e fala, quando Jesus morreu, outra chave, ele morreu como homem, sim ou não? Tratado que ele morreu. Olha para o teu irmão e fala, ele morreu. 8 de Romanos, versículo 11, por favor. Oh, maravilha. Isso é revelação. Revelação de Deus para você. Isso aqui é para matar o diabo. Olha lá. Olha lá. Vamos ler. 8, versículo 11. Eu vou puxar aqui na Bíblia que eu já quero encerrar, tá bom? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Olha o que diz aqui. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Jesus não ressuscitou sozinho, o Espírito Santo ressuscitou ele. Aleluia. Oh, racandarabasha. Aleluia, candará. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo, lendo mais a Bíblia, descobri no livro de Jó, me fale agora, porque se eu falar vocês vão correr lá atrás e não vai achar, eu acho que é 33, ou é 34. Que o Espírito Santo, meus queridos pastores, que criou a cobra, foi ele que fez a cobra. Foi ele que fez. Ou seja, quando Deus trabalhou o homem, porque Jó disse que Deus arquitetou, Deus, ele fez o projeto, mas o Espírito Santo que elaborou ele. É assim, Pai. O Espírito Santo olhou para Jesus e disse, tem que ser igual a Jesus. Aleluia! E eu estou maravilhado, irmão. Porque o Espírito Santo é tudo. É tudo que a gente precisa. Aleluia, Jesus precisou dele. Aleluia, foi falado hoje na aula, Pedro precisou dele. É ele que carrega a igreja. Então deixa ele te carregar. Deixa ele carregar você, meus irmãos. Sem ele nós não somos nada. Então, quando os irmãos estão dando matéria, meu coração está pulando. Quando os irmãos estão falando do Espírito Santo, eu estou dizendo, eu quero ele, Jesus. Eu quero ele porque eu quero te servir. Eu quero te servir, Jesus. E alguém diz, não, o Espírito Santo é um vento. Não. O Espírito Santo não é nada disso que você está pensando. Vento. É um poder, nada disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ama. Ele consola. Jesus disse, eu vou enviar o Consolador.
Aí eu pergunto, você me responde, vento consola? Vento consola a peça de roupa que está no varal. Ah, se bate um vento para secar, aí sim. O vento consola, mas o vento chora com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. E convence você dizendo, filhinho, filhinho, vem, vem. Jesus te ama. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele morreu, filhinho, mas eu ressuscitei ele. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo é a pessoa mais gloriosa, mais sensível. Jesus é poderoso, sim, mas Jesus não conseguiu entrar em ninguém, não conseguiu entrar em mim, no mesmo tempo entrar em Pedro, no mesmo tempo entrar em João, no mesmo tempo entrar em outro, em apóstolo Paulo, mas um que está aqui, ele está em você, em mim, ali, aqui, ali, no mesmo tempo. Ela poder! Só